Oi, gente, meu nome é Gabriela, eu sou a Cara Literário e hoje eu tô aqui para falar com vocês a respeito desse livro aqui do Mikhail Bulgakov, Mestre e Margarida. Bom, esse é um livro bem denso, então não é muito fácil de se ler. Eu já falei um pouquinho sobre isso lá no Sincerão, lá no Instagram. Então, se você não me segue no Instagram, tá aí o momento para você ir lá e me seguir. Dá uma pausa nesse vídeo, vai lá, depois você volta sem problema, eu não vou ficar chateada. Enfim, ele é um livro russo de um cara ucraniano. Assim como o Gogol, Mikhail Bulgakov nasceu na Ucrânia na época que tudo era União Soviética. Então, até hoje, os dois países lutam pelo nome do autor. Não que eles tenham uma batalha realmente, mas uma batalha intelectual. A Ucrânia fala que ele é ucraniano e a Rússia fala que ele é um autor russo. Mas ele é consolidado pela crítica como um autor russo. Que legal, fogos. Espera aí. Pronto. Então, o autor nasceu em 1891 e morreu em 1940, antes mesmo de conseguir dar o final para esse livro aqui. Esse livro, a primeira versão dele foi escrito em 1930, só que o autor ficou muito bolado porque a obra anterior dele, de conteúdo cabalístico, foi banida pelo regime. Então ele falou, não vou escrever mais, e queimou o livro porque ele era bem dramático, né, como um bom autor. Depois, ele foi num baile de primavera que inspirou o baile desse livro aqui e acabou retomando a obra. Depois que ele queimou o livro e foi para um baile, ele retomou a obra já em 1930 e alguma coisa. Só que ele não conseguiu terminar, ele chegou a escrever 3 versões, ele estava na 4ª versão e aí ele morreu. A esposa dele terminou o livro, que foi publicado com várias censuras. Cerca de 12% do livro foi censurado pelo regime. Isso em 1940 e pouco. O livro só foi publicado realmente, integralmente, em 1970 e alguma coisa. Então, é um livro que passou várias versões pelo regime, na época stalinista. Não vou falar que Mikhail Bulgakov era um santo, porque ele não era. Apesar dele mandar cartas para o Stalin falando que o regime que estava perseguindo ele, que ele nunca falou mal do regime, que era tudo da mídia, ele realmente tinha, nesse livro aqui, pelo que eu li, uma sátira em relação ao regime stalinista. Então vamos para o livro. Esse livro aqui é bastante inspirado em Fausto do Goethe, que também conta a história de Satanás visitando algumas pessoas lá. Só que o autor ama Gogol, então tem bastante de Gogol também. Além de Moscou. Moscou é a cidade em que se passa, mas muitas coisas de Moscou estão nesse livro, inclusive uma crítica em relação à sociedade de Moscou. Moscou recebe a visita do diabo, junto com um capanga e Berremute, que é, na verdade, nesse livro, um gato gordo que fala com as pessoas e elas não estranham. Então, a partir daí, você já percebe que é um humor negro, uma sátira que reflete também a sociedade local. Então, Volande, que é a personagem do diabo, se encontra com um poeta que se chama Ivan e um editor de, acho que uma revista ou uma associação de escritores que se chama Belios, que é o mesmo nome de um músico russo que realmente resistiu. Resistiu não, né, gente? Resistiu. E aí ele fica bravo, o diabo, porque os caras não acreditam em Deus. E a partir do momento que eles não acreditam em Deus, eles também não acreditam no diabo. Então ele tenta convencer que ele esteve com Pôncio Pilatos. Fala como um dos caras vão morrer. E essa previsão realmente acontece no capítulo seguinte. Com o editor, o que deixa o poeta muito doido e quer acusar o Volante, que se apresentou como um professor de magia negra que ia se apresentar no teatro local e que era estrangeiro. Ivan
foi até as autoridades locais para tentar de alguma forma perseguir aquele cara, acusá-lo pela morte de seu amigo, sendo que ele nem tocou no cara, então é mais um lance de acusar pela hipnose que levou o amigo à morte. E o Ivan, que é um intelectual da época, representa tanto a intelectualidade da Rússia quanto a classe artística local, é totalmente abandonado pelas autoridades locais, sendo considerado inclusive um louco e até internado num hospital psiquiátrico. Então aí a gente já vê uma questão que é bastante presente nos demais eventos da obra, que é uma questão que tem a ver com realidade, verdade e ficção ou ilusão, se referindo também à ilusão que o sistema, que o regime impôs ao local. Com esses eventos causados por Volande, não era possível explicar a realidade de Moscou de uma forma racional. As autoridades não conseguiram perseguir corretamente ou prender os demônios ali e também não conseguiram explicar tudo o que estava acontecendo para a sociedade. Inclusive, Volande, depois desse evento e de ter fugido, se encontrou com o diretor do teatro em que ele ia se apresentar, e ele fez coisas muito esquisitas ali com a comissão que direcionava o teatro. Acabou que todo mundo meio que desapareceu. Depois, quando ele foi ao palco, ele encenou e fez diversos milagres com o público. Ele fez uma hipnose local em que todos saíram do teatro pelados e cantando. Então, muitas coisas absurdas começaram a acontecer com a presença do diabo naquela cidade. E o regime não tinha como impor que ele não podia fazer isso, porque não é uma autoridade submissa ao regime, né? E muito menos explicar os acontecimentos por uma ordem racional dos fatos, que é o que o regime até então ali praticava e ensinava, a racionalidade em detrimento da religião. Enfim, acontece um monte de coisa com Volande, e aí acaba a primeira parte. Essa primeira parte a gente tem capítulos em que o Ivan é o protagonista, capítulos que o próprio diabo é o protagonista. Então tem vários desses, tem um capítulo inclusive em que o diabo se encontra com Pôncio Pilatos lá na época dos acontecimentos bíblicos mesmo. Na segunda parte do romance a gente conhece a nossa protagonista, que é Margarida. Ela é amante do mestre, que conhece o Ivan no hospital psiquiátrico e que tem um livro sobre Pôncio Pilatos. E é ele que diz a Ivan que Volande, na verdade, é o diabo. Os demônios vão atrás de Margarida enquanto ela passeia pela cidade, ao mesmo tempo que o enterro lá de Beliós acontece. O evento, até então discutido no bonde ou no trem que eles estavam, era que a cabeça de Beliós tinha sido roubada. E aí Margarida é convidada pelos demônios, que elas consideram só pessoas, e depois percebe que sim, tem uma coisa sobrenatural neles. Oferece para ela um creme, como ela não tem nada a perder, porque o seu amante está desaparecido, no caso o mestre está internado no hospital psiquiátrico, ela não tem informações a respeito disso. Ela tinha que passar o creme e sair nua na hora que eles pedirem para ir a uma festa. A partir do momento que ela passa o creme, ela se torna uma bruxa, mata uma pessoa lá que eu não vou dizer quem é, e depois ela vai ser anfitriã do baile do diabo. Um baile que tem muitas personalidades russas, muita música local e alemã por causa da influência do Goethe lá e afins. E é nesse baile que ela encontra a cabeça de Beliós e que o diabo leva até ela o mestre. São essas as duas partes do romance. Enquanto, depois desse
reencontro do mestre e da Margarida, os demônios continuam fazendo coisas para desestabilizar o regime. O gato pula no lustre do teatro e acaba que o teatro pega fogo e ninguém sabe como explicar que um gato falante subiu no lustre. Então, tem um rolê. Quando o Volante tá fazendo a apresentação, ele joga dinheiro ao teatro para que eles pudessem fazer o que ele quisesse. Então tem uma denúncia à ganância das pessoas locais também. É muito satírico, não é dramático, é engraçado pelos absurdos que acontecem aqui e todo mundo fica desestabilizado, ninguém consegue explicar, a não ser Margarida, que se entrega totalmente ao diabo e recupera tanto o mestre quanto o romance, que ele também tinha queimado. Só que manuscritos, como diz aqui, não queimam. Enfim, no final, a gente tem capítulos do Pôncio Pilatos, mas capítulos que são do livro do mestre. A gente tem Pôncio Pilatos falando com Volante, que teoricamente teria acontecido dentro da linha histórica nessa narrativa. E a gente também tem personagens bíblicos como Mateus Levi, que vai até Volande para falar que Jesus leu o livro do mestre. Então tem muita coisa interessante nesse livro e nada acontece por acaso. Tem personagens aqui que foram realmente artistas e escritores lá da Rússia. E tudo acontece para satirizar de forma cômica, denunciando ou o regime ou a sociedade local. É um livro denso, é um livro que precisa prestar atenção. São nomes russos, então a gente confunde os personagens se a gente não anotar. Mas é um livro muito bom e muito legal. E Mikhail Bulgakov é até hoje considerado um dos maiores autores do século. Então, acho que vale a pena dar uma olhada nesse autor, não só nesse romance, mas ele também tem dramaturgias publicadas e encenadas que a gente pode encontrar na internet. Eu acho que é isso. Me sigam lá no Instagram, curte esse vídeo, compartilha, manda pros amiguinhos. Abreijos e versos, tchau, tchau.